Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos iniciar a franquia Premonição com o primeiro filme, Premonição, lançado em 2000. Esse filme foi dirigido pelo James Wong, esse cara que você deve conhecer, que ele é o diretor daquele filme do Dragon Ball, daquele Dragon Ball Evolution. Pois é, esse é o diretor do Dragon Ball Evolution. Ele também voltou para dirigir o Premonição 3. No elenco, a gente tem aqui o nosso já saudoso Tony Todd, que ele fez o Candyman, ele fez já os Premonições, ele tá nesse último Premonição. E temos aqui também a Ali Larter, que ela fez ali várias séries ali no início dos anos 2000, fez também Heroes, fez Resident Evil, ela é a Claire nos filmes da franquia Resident Evil, ali com a Mila Jovovich. Ela também fez Obsessiva, aquele filme que ela briga com a Beyoncé por causa do Idris Elba, que é uma trecheira absurda, que é um filme muito divertido. E bom, Premonição, ele foi baseado numa história ali de uma mãe que falou com a filha para não pegar um avião, um voo, porque ela estava com mau pressentimento, a filha não foi para o voo e esse avião caiu. Então é baseado um pouco nessa história verdadeira, né, nessa história real. Porém, Premonição é um filme que ele vem naquela onda de filmes slashers adolescentes do final dos anos 90 ali, que foi revitalizado depois de Pânico. Aí teve, eu sei que vocês fizeram no verão passado, teve também Lenda Urbana. Então Premonição, ele tem a pegada desses filmes. É um filme slasher, ele tem a estrutura de um filme slasher adolescente dos anos 90. O que diferencia Premonição dos outros filmes é que o assassino, nesse caso, você não pode ver. É um assassino que é a própria morte. Então, é isso que é o legal do Premonição. Você não vê o assassino, não tem a personificação do assassino. O assassino, aqui nesse caso, é a própria morte. Então, dá para utilizar de criatividades para ter as mortes. É um filme que tem a franquia inteira, né? Tem as mortes bem criativas, tem também atuações, as atuações são boas, a direção é boa e tal, o roteiro é bom, é um filme tecnicamente bem feito para a época, muito bem feito para a época, e assim, é um filme que, apesar de não reinventar a roda, ele tem um conceito legal, porém, não é um filme perfeito. Assim, eu sei que Premonição é uma franquia muito amada por muitos, chega a ser a franquia favorita de muita gente. No meu caso, nunca foi. Premonição nunca me encheu os olhos igual enche os olhos da galera aí. É um filme que, pra mim, apesar de ter essa ideia boa, ele tem muito problema de ritmo, muito problema de roteiro. O roteiro do filme eu acho bem fraquinho, né? Apesar de ter um início e um conceito muito bom, ele não aproveita muito bem esses conceitos, né? E ele é um filme que, para mim, fica ali na média. É um bom, mas que fica ali na média. Tem uma direção boa, o início do filme é um início muito bem feito tecnicamente, é espetacular, tem algumas atuações muito boas, mas o filme ele tem um roteiro muito fraquinho, os personagens não têm um desenvolvimento, que isso atrapalha na atuação, apesar de terem atuações boas, isso atrapalha na atuação dos atores. A direção é bem competente, mas assim, é um filme bem padrãozinho, tem cara daqueles filmes que foram feitos para seguir naquela linha de filmes slashers pós-pânico e para pegar um pouco do sucesso. Virou franquia, então deu certo, vai ter um filme novo esse ano, inclusive, mas não é um filme e não é uma franquia que me enche muito os olhos. É um filme que é mediano para bom, vamos botar ali uma nota 5, 6, essa nota que eu daria para o primeiro Premonição. Bom, o filme ele começa com o Alex, nosso personagem principal, ele está no aeroporto, né? Ele está no aeroporto porque ele e a turma dele vão viajar para a França numa viagem ali, uma viagem escolar, né? Que eles vão viajar para a França
E o Alex, ele tá meio encucado com o voo, ele começa a ver algumas coisas ali na placa, coisas estranhas, vem um cara falar com ele, aí ele vai cagar no banheiro, aí começa a tocar uma música estranha de um cara que sofreu, que morreu num acidente de avião. Então, ele já tem essas coisas, mas aí ele pega o avião, né? E aí vem duas meninas ali pedindo para ele trocar de lugar. Ele troca de lugar, né? Ele senta do lado do amigo dele, o Todd, e aí ele vê que o pino ali da poltrona tá com defeito, tá quebrado, né? Mas tudo bem. E aí o avião decola, e aí começa uma turbulência absurda no avião, e o avião simplesmente explode e mata todo mundo. Fim de filme? É isso? Esse foi Premonição? Não, porque o que acontece? O Alex, ele acorda, ele percebe que tudo isso foi um sonho, mas logo ele vê coisas estranhas, ele começa a perceber coisas estranhas, muita semelhança com o sonho dele. Por exemplo, as meninas pedindo para trocar de lugar de novo. E aí ele vai sentar do lado do amigo e o pino ali quebrou de novo ali, o pino da poltrona. E aí ele percebe que o que ele teve foi uma premonição, que ele percebeu que aquele sonho foi para avisar que o avião ia explodir. E aí, o que acontece? Claro, ele surta, né? Ele surta ali no avião, né? A galera expulsa ele e os amigos dele, e a professora também sai junto do avião. Eles perdem o voo, e aí começa uma brigaiada ali. Ah, você fez eu perder o voo, você fez eu perder o voo, não sei o que e tal. Começa essas coisas assim. E aí, lá fora, eles veem o avião explodindo de verdade ali no canto ali da tela, né? Enquanto eles estão brigando. Esse início de filme é espetacular, daria um puta curta, tá ligado? É um excelente curta-metragem ali, esses primeiros 15 minutos de filme é espetacular, é bem feito, os efeitos especiais, o CGI é bom até hoje, é até melhor do que muito filme de hoje em dia. É um filme que é um começo que causa aquela tensão, é um começo violento, então é um começo que te prende mesmo, que é uma tensão escalonada, né? Então é um início muito maneiro. Esse início de Premonição é ouro, talvez seja o melhor momento da franquia inteira, seja o início desse filme, e é memorável, é memorável. Uma pena que assim o filme ele se segura muito nesse início, né? Daqui pra frente a gente vai começar a perceber os erros do filme, os problemas que tem nesse filme, né? E aí a gente vê que o Alex, ele ficou numa salinha lá com os sobreviventes e tá todo mundo puto com ele, né? Por algum motivo, tipo assim, ele salvou a vida dessa galera e outras 200 pessoas morreram no avião, só que a galera tá puta porque perdeu o voo, mesmo sabendo que ia morrer, né? Que ele tava certo. Mas a gente tem ali dos sobreviventes o Carter, né? Que é o amigo dele e a namorada, o Todd ali atrás, né? A Claire, que é a crush dele, que também saiu do avião, né? Temos ali a professora e o Stifler, né? Que é o mesmo ator que faz o Stifler. E aí começa os problemas do filme. Que aí começa uma subtrama nesse filme, uma subtrama policial inútil, porque vem esses dois detetives e esses caras, eles suspeitam que o Alex está envolvido de alguma forma nesse acidente de avião, porque ele teve essa premonição e fez esse auê dentro do avião. E aí esses dois detetives, eles ficam o filme inteiro perseguindo o Alex e o filme, ele força, o roteiro do filme, ele dá uma forçada de barra pra forçar que o Alex tenha algum envolvimento nas mortes e tal, até nas mortes que vão acontecer daqui pra frente no filme. E aí fica essa trama policial que no final não leva a lugar nenhum. Então esse é o primeiro problema do filme, essa trama policial que não leva a absolutamente lugar nenhum. É uma trama policial que tá ali só pra encher o filme, só pra fazer o filme chegar a 1h30, né? Basicamente é isso, é uma trama policial bem inútil. Bem, passa alguns meses do acidente do avião, cada um tá vivendo sua vida tranquilamente. O Todd, que é um dos sobreviventes ali, tá ali no banheiro e tal, né? Tá tranquilo no banheiro, fazendo a barba e se cortando, fazendo merda, né? Mesmo sem ter barba e tal. E aí a gente vê, né, que tem uma água escorrendo, a água da privada tá escorrendo ali pelo chão, né? O Todd ele não vê, e é legal essas cenas
que precede a morte dos personagens, são cenas muito legais, bem interessantes, bem filmadas, porque elas dão um plano detalhe de cada elemento, né? Um plano detalhe da pia, um plano detalhe da água, um plano detalhe do vaso, um plano detalhe da... Então, são vários tipos de planos detalhes para você entender, tipo assim, o que será que vai matar ele. E aí tem essa construção legal de suspense, né? Que a gente não sabe como vai acontecer a morte dos personagens. Então isso daí também é uma marca registrada na franquia Premonição, né? Que é algo muito maneiro, né? Mas a água tá escorrendo, o que acontece? O Todd, ele escorrega nessa água no chão, que tá escorrendo, e ele cai ali, o arame amarra nele ali o arame do varal, né? Que prende ali a cortina, né, do banheiro, e ele acaba sendo enforcado. Acabam sendo enforcados ali. Fim de Todd no filme, né? E uma coisa também que é errada aqui no filme, que eu acho estranho, é que depois dessa cena, a água que estava escorrendo pelo chão, né, pela privada, ela acaba se recolhendo, ou seja, é tipo a morte não querendo se incriminar. Mas, caraca, a morte, tipo assim, é um ser que não tem forma física, não tem forma material. Por que ela se importaria? Por que, tipo assim, a polícia não podia chegar lá e falar assim, ah, não, foi ele escorregou na água. Não, a morte teve que recolher a água. Bem, mas a polícia chega, alega que foi suicídio. O Alex e a Claire, eles não acreditam que ele se suicidou. Então eles decidem ir no necrotério ver o corpo do Todd, né? E é isso que eles fazem, eles vão até o necrotério para ver o corpo do Todd. E aqui a gente é apresentado ao legista William Bloodworth, que é o personagem ali do nosso eterno Candyman, do nosso eterno Tony Todd, que é um personagem que assim, ele só aparece nessa cena, ele tem 3 minutos de cena, mas é uma presença. E esse cara, ele tinha uma voz, né, uma voz tão potente, tão grave, que você fica, caraca, esse cara é bizarro, não é? E aí, aqui, fica meio ambíguo, né? Parece que ele entende, assim, ele entende muito bem o que está acontecendo. É aqui que ele fala, ele explica, né, a problemática do filme, a trama do filme, que ele fala que a morte, como ele teve a premonição no avião e era para eles morrerem no avião, essa galera morrendo no avião, a morte tá vindo buscar, né? Tá vindo buscar porque era para eles morrerem no avião, só que eles não morreram por causa da premonição do Alex, e aí a morte tá vindo atrás dessa galera para cumprir, né, o contrato da galera, né? Então, assim, o Candyman aqui, ele sabe dessa história. E ele fala de uma forma, ele fala, a gente se vê daqui a pouco, sabe? Essas coisas assim. Então, muita gente teoriza que ele pode ser a morte. Ele pode ser a personificação da morte. Porém, pelo que parece no filme, não parece. O meu entendimento é que ele não é a personificação da morte. E sim algum tipo de capanga, algum tipo de agente da morte, né? Algum braço direito da morte. Então parece que é isso, parece que ele está ali nessa função de legista para garantir que a pessoa, né, que a alma da pessoa vai ser realmente entregue para a morte. Esse é o meu entendimento, que ele não é ele que mata, né, mas ele é alguém que é bem próximo da morte, muito por ser o legista. Talvez ele nem seja humano, talvez ele seja assim um ser sobrenatural, porém ele não parece que ele não é a própria morte, parece que ele é um braço direito, né, um parceiro da morte aqui nesse caso, né? E aqui a gente tem, né, o Alex, ele descobre essas coisas e tal, ele vai falar com os amigos isso, né, dessa descoberta que o legista falou com ele, e aí os amigos, eles acabam ali brigando na rua, né, começa uma briga absurda, e aqui chega a namorada, né, a namorada do Carter, chega e fala assim, eu quero que vocês morram, e logo em seguida, do nada, vem um ônibus e atinge ela. É muito do nada, é um jumpscare absurdo, né? E é uma cena também memorável, eu gosto dessa cena, que é uma cena que vem do nada, é um susto absurdo. Se esse filme tivesse sido lançado hoje em dia, eu queria muito ver os reacts da galera do cinema com essa cena, porque é realmente um jumpscare muito efetivo, é muito maneiro, porque você não espera que vai aparecer um ônibus do nada e vai atropelar e matar essa mulher do nada. Então, isso é muito legal, essa sequência
aqui essa cena, e é muito rápido, é um bagulho que dura 2 segundos, sabe? Que se você pisca, acabou. Então é algo muito legal, é uma cena muito legal, eu acho também essa cena uma das melhores do filme, né? E aí, o que acontece? O Alex, ele vê uma reportagem, né? Ele começa a ver uma reportagem ali sobre o acidente do avião, e aí ele percebe uma coisa, que tem um padrão, que as mortes estão acontecendo na ordem que eram para as pessoas morrerem no avião, na ordem da explosão, porque a explosão vem de frente para trás, então acontece isso, né? É na ordem que as pessoas morreriam no avião. E aí ele começa a ver quem vai ser a próxima vítima. E a próxima vítima é a professora. Então ele já consegue seguir esse padrão, né? E a gente vê a professora ali na cozinha e tem aquela situação que eu falei, né? De mostrar os planos detalhes, cada detalhe de cada objeto, que aí, para causar essa construção de tensão, a gente vê aqui a caneca, o plano detalhe da caneca rachada, né? Aí ela pega a caneca vai lá e tal, pinga o líquido ali dentro do monitor, o monitor começa a sair fumaça de dentro do monitor, e ela vai olhar ali, né, vai meter a cara no monitor, tipo, que é uma burrice, né, porque assim, caraca, meu irmão, você tá com o monitor saindo fumaça, a última coisa que você vai fazer é fazer isso, colocar a cara no monitor, né, então, isso daí é uma coisa bizarra no filme, né, e aí, claro que, pô, essa decisão burra, claro que dá merda, o monitor explode na cara dela, voa um caco de vidro no pescoço dela, né? Ela ainda vai lá, cai no chão assim na cozinha, a faca cai em cima dela, uma faca de cozinha cai em cima dela, a casa ainda começa a pegar fogo e termina com a casa dela toda explodindo ali, né? E ali, né, aí a gente vê que já foi pro caralho e tal, acontece isso, a galera se junta, os sobreviventes se juntam, né? E vão no carro do Carpenter, né? Vão andar no carro do Carpenter. Só que o Carter, ele tá totalmente pirado, que ele falou assim, não sei o quê, quem vai ser o próximo e tal, quem vai ser o próximo, blá, 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 blá. Aí o Carter, ele simplesmente fala assim, então eu vou me matar logo. Então ele começa a dirigir igual um maluco, só que aí a morte não quer ele agora, né? É bem claro que a morte não quer ele agora, porque ele não é o próximo. Então a morte faz de tudo para ele não morrer, né? Só que aí ele quer se matar. Ele quer se matar. E ali o que acontece? Ele para ali na frente da estação de trem, né? Numa cancela de trem, né? E ali ele vê que o trem tá vindo. O trem tá vindo e tal, ele para ali na cancela, tá ali parado. Só que ali o carro tranca e tal, né? O Carter ele tenta sair, não consegue, mas o Alex, ele salva o Carter, né? Ele salva o Carter. E ali, assim, como a morte, assim, era para ser o Carter, não era para ser o Carter, ele era o próximo, ele não era o próximo. Não, mas aí o que a morte faz? Por via das dúvidas, vou matar um aqui. Vou matar o Stifler, né? E ali o Stifler acaba, um pedaço do carro que o trem bateu, uma calota, tava ali, o trem bateu na calota, a calota voou e acaba decapitando ali o Stifler. Fim de Stifler ali no filme, né? E aí o Alex, ele percebe que, como ele salvou, né, o Carter e pulou pro Stifler, o próximo seria ele. O próximo a morrer ali seria ele. Seria o Alex, né? E aí ele se tranca ali, né? Ele se tranca numa casa ali, numa casa abandonada, essas coisas ali, né? E ele fica ali, né, trancado, e aí a gente vê que vem um monte de coisa ali, parecendo que era para matar ele, só que ele se safa e tal, né, para evitar morrer. Só que aí ele percebe que na verdade ele não é o próximo, porque ele trocou de lugar. Lá com as meninas, lá no avião. Então o próximo não é ele, o próximo é a Claire. Então assim, e aí nesse momento a morte que estava perseguindo ele, deixa de perseguir ele e começa a perseguir a Claire. Então tipo assim, é uma parada assim, cara, como é que você esquece que você não é o próximo? Como é que você esquece que você trocou de lugar? E a morte também esqueceu. A morte também esqueceu e foi, não, beleza, é a Claire e é verdade, vou lá atacar a menina. Então isso é uma coisa que nesse filme não fica bom, é um furo de roteiro absurdo, né? Aí o Alex, ele vai na direção da Claire, né? Mas aí a morte tenta evitar, né? E aí ele quase morre ali uma vez ali,
né, quase caindo ali nesse tronco de árvore, né? E ali também ele depois cai, uma árvore cai em cima dele, ele fica quase se afogando ali no laguinho, né? Então tem toda essa situação, né? Só que aí ele chega lá na Claire, ele vê que a casa dela tá pegando fogo e tem ela presa dentro do carro dela com um puta cabo de energia, um cabo de força, dando um choque do caralho dentro do carro e ela tá presa dentro do carro, né? Só que aí o Alex, ele vai salvar ela, né? Ele pega o cabo na mão, ela sai e tal, o cabo explode ali em cima do Alex, né? Mas ele salva a Claire e ele também sobrevive, né? Então, ele termina vivo, aparentemente pulou a vez dele, pulou a vez dela, pulou a vez de todo mundo, eles estão safe, né? Então, passa 6 meses e eles estão na França. 6 meses depois, eles fizeram realmente aquela viagem que era para eles terem feito antes dessa tragédia toda acontecer. Eles estão de boa ali, só que o Alex ele percebe que é o seguinte, ele salvou o Carter, ele salvou a Claire, mas ninguém salvou ele. Ninguém salvou ele. E então, teoricamente, a morte não pulou ele. Então, como ninguém salvou ele, então, teoricamente, a morte vai buscar ele. Então, ele fica em choque. E aí, é só assim, passou 6 meses, é uma outra coisa do roteiro, né? É outro problema de roteiro. Passou 6 meses, né? A morte deixou eles em paz e é só nesse momento que ele lembra que ele não foi salvo, 6 meses depois que a morte chega e fala, pô, pior que é mesmo, né? Então, assim, é uma outra situação assim que a morte também só se liga quando os caras falam, quando os personagens falam, né? Não é onipresente, não é a morte? Então, pô, caramba, ajuda aí, né, morte? E aí o que acontece? O ônibus quase atropela o Alex, né? Só que o ônibus ele bate num poste, o poste ele voa na direção de um letreiro, esse letreiro ali em cima, ele cai, né? Ele começa a cair, só que o Carter, aí sim, ele salva o Alex. Ele salva o Alex. Mas a morte não é boba nem nada, a morte tá ali na França, foi até a França, vai perder viagem? Claro que não. A morte pega o letreiro e atinge o Carter com tudo, com o letreiro ali naquele efeito gangorra, né? E assim acaba Premonição, o primeiro filme. É um filme legal, porém tem esses erros assim de roteiro, né? Tem a trama policial, eu nem coloquei aqui, porque depois de cada morte que acontece, o Alex ele sempre tá lá perto, a polícia acha que foi ele que matou. Essa trama policial não leva a lugar nenhum, então eu nem entrei nos detalhes da trama policial aqui. Mas é um filme que ele é divertido, as mortes são legais, o início é muito bacana, mas ele tem esses problemas de roteiro, né, que não me fazem achar ele um filme incrível, um filme sensacional, um filme mediano pra bom. Mas é isso. Você já viu Premonição? O que você acha do filme? Deixa aqui nos comentários. Também deixa sugestão de novos vídeos, novos filmes aqui nos comentários para eu falar sobre. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos e também ativa o sininho. É coisa muito rápida e é 0800, pessoal, é de graça. E me ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!